Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso mix de notícias. Tem previsão de nova onda de calor no Centro-Sul com duração até março. Este é apenas um dos destaques de hoje. Ainda tem os melhores shorts da nossa grade de programação. Na hora do papo, a gente fala sobre o Dia do Imigrante Italiano com o professor Dr. Moacir Santos. E ainda tem o quadro TBT. Vamos conhecer as histórias da Mocidade Alegre da Vila das Graças. Hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. A imigração italiana tem fortes contribuições para a cultura de Taubaté e também a nossa região. E este é o nosso assunto de hoje, do nosso quadro Hora do Papo. O Dia do Imigrante Italiano foi instituído em 2008 para homenagear o maior movimento migratório internacional da história do país. A data foi celebrada no último dia 23 de fevereiro. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix o professor doutor da Unital, Moacir Santos. Professor, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Mix da TV. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante para a comunidade. Quando a gente fala desse contexto de imigração italiana, como é que a gente tem as características da Europa neste final de século XIX e início de século XX? É muito importante ressaltar essas características porque hoje o que nós percebemos é uma forte aversão ao imigrante naquele continente. Mas muitos dos países que hoje têm movimentos contra a imigração foram, naquele momento, no século XIX, países que enviaram seus nacionais para outros lugares, como o Brasil, Estados Unidos, México, exatamente porque havia muitas dificuldades econômicas, pobreza e até mesmo fome. Então as pessoas buscaram, em países como o Brasil, uma oportunidade de recomeçar e ter uma vida melhor. E por que o Brasil foi um dos destinos mais procurados por essa população, professor? Além da disponibilidade de terras, é importante ressaltar que o Brasil, no século XIX, teve uma política de atrair imigrantes, especialmente por conta da questão da ocupação dos vazios, então havia muito território e era necessário garantir, mas ao mesmo tempo a busca de mão de obra, uma vez que havia uma forte resistência à continuidade do sistema escravista. E infelizmente havia teorias raciais que diziam que os imigrantes europeus trariam vantagens, melhorariam o perfil da população brasileira. É lamentável que isso tenha ocorrido, mas foi um dos motivadores da política migratória do governo brasileiro naquele momento. Das nossas regiões brasileiras, quais que tiveram maior mão de obra e atraíram mais esses imigrantes? Especialmente no Sudeste e no Sul, né? Hoje nós percebemos muitos descendentes, pessoas que têm ascendência italiana, alemã e de outras nacionalidades, então região Sul e Sudeste, mas no Brasil de um modo geral. E os italianos especialmente formam o maior contingente desses que migraram, então os descendentes são em grande número no país. Existe uma estimativa, professor, de quantos foram inicialmente ou hoje são descendentes dessa população? Olha, existe uma estimativa de até 25 milhões de brasileiros que têm ascendência italiana. A maior parte desses antepassados vieram para o Brasil no século XIX, mas uma parte não pequena também imigrou no decorrer do século XX, até os anos 50, 60 do século passado. Bem, eles vieram com promessas de terras, também de desenvolver atividades econômicas. Quais são os destaques que a gente pode colocar nesse setor? Olha, tem duas observações importantes em relação a isso. Primeiro, porque apesar da promessa de muitas facilidades, especialmente na agricultura, foi uma imigração difícil porque não havia a legislação que apoia e protege o trabalhador. Então, claro, foi uma situação que não se compara à questão da escravidão, mas eles enfrentaram muitos desafios. Inclusive, muitos italianos que imigraram para o Brasil foram embora. Mas também muitos estiveram no ambiente urbano. Então, as primeiras iniciativas de industrialização foram beneficiadas, porque parte desses imigrantes traziam experiência de trabalhar em fábricas ou eram trabalhadores especializados, com ofício. Então, isso foi muito importante para incrementar a economia brasileira naquele momento.
Professor, as promessas iniciais eram para terras agricultáveis, né? Essa foi a realidade encontrada pela maioria ou teve alguns dissabores? Muitos dissabores, principalmente porque adquirir terra não era fácil. Muitos ficavam num ciclo de dívidas porque iam trabalhar nas fazendas e tudo que utilizavam, desde instrumentos até alimentação, tinha que ser adquirido do proprietário da fazenda. Então isso gerava uma dívida e algo que muitas vezes era praticamente impagável. Então não foram todos que conseguiram realizar o sonho de sair dessa condição e se tornarem proprietários. Muitos conseguiram, mas outros não conseguiram. Alguns foram bem-sucedidos e outros não foram, exatamente pelas condições adversas que encontraram nas fazendas, especialmente aqui no estado de São Paulo. Quando a gente olha os expoentes dessa imigração, né, Taubaté está nessa vanguarda, né, foi um dos núcleos irradiadores, vamos dizer assim, desse processo. Quiririm, por ser uma terra alagadiça, também trouxe bastante dificuldades para essa população. Exatamente, porque as melhores terras, elas já estavam em mãos dos fazendeiros, né, das pessoas que queriam essa imigração com mão de obra, né? Então o Quiririm realmente foi um desafio e um desafio que foi enfrentado inclusive com o desenvolvimento da cultura do arroz, por exemplo, que é mais propícia ao tipo de solo que existe nessa região da cidade de Taubaté. E de fato, o Quiririm se tornou em Taubaté e portanto Taubaté um espaço muito importante da imigração italiana no estado de São Paulo. Professor, então a gente pode usar um ditado popular, dizer que do limão fizeram realmente uma limonada, dando o exemplo de Quiririm? Sim, como comentamos, né, muitos desses que imigraram traziam experiência. Então, existiram muitas dificuldades, mas essas diversidades foram enfrentadas por essa experiência anterior, não é? E é importante dizer que esses núcleos também depois se constituíram em vilarejos, em pequenos espaços urbanos, em olarias, em comércio, em restaurante, né? Ou seja, houve uma diversificação das atividades econômicas, né? Como se sabe, historicamente, a imigração sempre é importante, né? Ela incrementa a economia e a sociedade, ela traz riqueza em todos os seus sentidos, não apenas material, mas cultural, inclusive. Além desse destaque econômico que o senhor acabou de colocar, quais outros traços, outros resultados nós tivemos na prática quando a gente fala de processos sociais, culturais, relacionados ao distrito, né, na época distrito de Quiririm? Olha, o distrito tem uma contribuição ímpar à história de Taubaté, exatamente por conta dessa diversidade que os imigrantes trouxeram, né? Então a gente pode falar de um conhecimento especializado, a questão das olarias, da produção de arroz, do comércio e especialmente esse enriquecimento da identidade da cidade, né? Muitas pessoas pensam que uma identidade cultural, histórica, ela é sempre a mesma coisa, tem que ser homogênea. Não, a identidade ela pode ser diversa. E Taubaté é um município que representa muito bem esse traço brasileiro, porque aqui nós vamos encontrar o samba, a cultura caipira e também a cultura italiana. Então ela vem agregar ao município por trazer essa diversidade, né, de valores, de alimentação, do jeito de falar, né, de conhecimento, né? Então é algo que deve ser muito valorizado na experiência do município. Professor, falando em valorização, com o passar dos anos, né, a gente está falando de décadas, até de séculos, houve ou há um processo de valorização dessa cultura hoje do imigrante? Esse povo inicialmente que veio para cá como colônia, hoje tem uma valorização, a gente pode dizer, perante a nossa sociedade? Você toca num assunto muito importante. Essa valorização existe recentemente, mas os imigrantes, quando chegam num país novo, muitas vezes são vistos com desconfiança. Exatamente porque vêm de uma condição difícil e buscam, mediante o trabalho, superar aquele passado. Então, inicialmente, não somente o imigrante italiano, mas os imigrantes, de uma maneira geral, não eram exatamente bem vistos. Havia uma certa xenofobia na sociedade brasileira, não é? Hoje é uma situação diversa. Os imigrantes italianos e europeus, de maneira geral, eles são vistos de uma maneira muito positiva, não é? Mas não era essa a realidade que ocorria no passado. Então é importante lembrar disso porque a gente vai olhar o passado como algo muito tranquilo, sem conflitos. E esses conflitos eles ocorreram, agora estão superados, há uma positividade em relação à contribuição dessa população e dos seus descendentes, mas nem sempre foi assim. Aproveitando, fazendo então uma ponte para o futuro, como essa experiência da colonização italiana pode nos ajudar e contribuir para que a gente também receba melhor esses imigrantes, não só europeus, mas de outras nacionalidades, e entendendo que a nossa cultura brasileira é diversa. Isso é uma colocação muito importante, né? O imigrante,
ele traz exatamente essa característica tão importante que é a diversidade de hábitos, costumes e olhares. Então isso pode enriquecer uma sociedade, não só do ponto de vista dos relacionamentos, mas até mesmo da produção, novas maneiras de organizar a economia e as atividades são elas relacionadas. Então, essa é uma lição importante para Taubaté e acredito que para a região também, sempre está aberto o imigrante. Infelizmente, o olhar negativo, o preconceito em relação ao imigrante existe por parte de algumas pessoas, mas isso tem que se mudar. Ou seja, Taubaté recebendo imigrantes de várias partes do mundo vai estar se tornando diversa, como já é a cidade, né? Mas ela vai ganhar ainda mais em experiências e referências para melhorar a sua posição no mundo e, quiçá, inovar suas práticas. Professor, como as políticas públicas podem contribuir para a gente preservar esse legado da cultura italiana, mas também da nossa história de uma forma geral? Acho que as políticas públicas elas são fundamentais. A instituição de datas, por exemplo, como comentamos agora no início do programa, é algo importante, mas é necessário também trazer isso para o ambiente escolar, para os festivais culturais e especialmente instituir espaços em que haja a valorização da presença dessas pessoas, né, de como elas contribuem. Então as políticas públicas, seja no âmbito da educação, da cultura, não é? Tem um papel primordial nisso, até porque nós vamos ter uma sociedade que vai ser mais pacífica e assertiva na medida em que souber trabalhar e conviver com a diversidade. 23 de fevereiro, Dia Nacional do Imigrante Italiano. Professor, é uma data a ser celebrada com mais vitórias ou ainda grandes desafios? Eu acho que uma data para ser celebrada e uma data que seja observada como uma referência para a valorização do imigrante italiano, mas também de todas as nacionalidades que em algum momento, né, estiveram presentes no país. Lembrando, inclusive, das adversidades, dos desafios que essas populações tiveram. Então, celebrar não significa esquecer os conflitos. É importante lembrar aquilo que ocorreu no passado, inclusive as adversidades, para que elas não se repitam no presente e no futuro. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Fica o convite aberto para uma próxima oportunidade a gente bater mais um papo com outras histórias relacionadas à nossa cultura. Eu agradeço e desejo a todos uma boa semana. E assim encerramos a nossa Hora do Papo desta quinta-feira, dia 27. Conversamos com o professor doutor da Unital, Moacir Santos, falando sobre o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Na sequência, nós temos um trecho do programa Conexão Popular. O episódio fala sobre a violência contra a mulher. Continue conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora você fica conectado com os programas que você confere a seguir na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. Vamos para o nosso telão para acompanhar os destaques de amanhã, o último dia de fevereiro de 2025. Amanhã, dia 28, tem mais uma audiência pública a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Logo depois, você fica muito bem informado com as principais notícias e informações aqui da nossa região no Boletim Câmara. Os destaques da tarde. Amanhã a gente também tem mais uma audiência pública para falar sobre doenças raras a partir de 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Por isso, o nosso programa começa logo depois. Tem Mix da TV na sexta-feira e é dia de agenda cultural para você acompanhar os agitos do seu final de semana. São os principais destaques da nossa grade aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora é hora de você ficar muito bem informado com os destaques, as notícias, as informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão que tem informação relacionada ao feriado que está chegando aí, né? Melhor dizendo, esse período de carnaval que para muitos aí é uma folga. Carnaval deve injetar pelo menos 970 milhões na economia da região metropolitana do Vale.
No pré-carnaval, blocos e festas já começaram a atrair turistas e movimentar as cidades da região aqui do Vale. De acordo com as projeções do Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, cerca de 970 milhões de reais devem ser injetados na economia da nossa região entre os dias 28 de fevereiro, amanhã, até o próximo dia 4 de março, movimentando diversos setores do comércio e serviços. Segundo o presidente do Sincovat e vice-presidente da FEComércio, Dan Ginsburg, o Carnaval é a festa popular mais esperada pelos brasileiros e uma das datas que mais movimenta a região, tanto no Vale quanto nas cidades da Serra e também no litoral norte. No comércio, setores de alimentação e bebidas, supermercados, além de decoração, acessórios e fantasias, são os mais beneficiados. No entanto, o grande fluxo de turistas em alguns municípios acaba movimentando também outros segmentos. A entidade acredita que o fluxo de pessoas para a região durante os dias de folia pode ser ainda maior, considerando a taxa de desemprego nas mínimas históricas e a forte geração de empregos com carteira assinada. São quase 460 mil vagas formais abertas em 2024 no estado de São Paulo, o que aumentou o contingente de pessoas com capacidade de consumir e de viajar a lazer. O comércio varejista da região metropolitana do Vale tem apresentado bom desempenho. Os dados de 2024 ainda estão sendo processados, mas a expectativa do Sincovat é de faturamento recorde e crescimento de 2 dígitos. Dados como ocupação de hotéis também foram positivos e reforçam o bom momento da atividade econômica. Essas informações que a gente está acompanhando aqui no nosso telão são do Diário de Taubaté. E agora vamos para mais uma informação. Previsão indica nova onda de calor no Centro-Sul com duração até março. Notícia ruim para quem não gosta de calor. Uma nova onda deve manter as temperaturas elevadas na região Centro-Sul do país até o início agora de março. De acordo com a Climatempo, o fenômeno começa amanhã e deve se estender ao menos até o dia 5, semana que vem, quarta-feira. Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, explica que o período e área de abrangência desta nova onda ainda estão sendo discutidos pelos meteorologistas, mas o fenômeno não deve ser uma ampliação da onda que atinge o sul do país, e sim uma nova onda de calor. A 5ª onda de calor do ano deve impactar de maneira mais intensa os estados do sul, parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e também o estado de Mato Grosso do Sul. O Vale do Paraíba está numa área com propensão de ter até de 5 a 7 graus acima da média. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do portal G1. E assim a gente encerra o nosso primeiro giro aqui nesta edição de quinta-feira. Ainda nesta edição do Mix, a gente volta com outras notícias. E agora separamos os melhores cortes, que são os recortes da nossa programação, são os shorts para você ficar bem atualizado aqui na grade da nossa emissora. No Conexão Popular, um tema discutido foi a violência contra a mulher e um dos aspectos abordados foi a questão da violência sexual conjugal. É o que a gente acompanha a seguir. Solta o play. Agora, Ana Cláudia, você estava citando os casos de violência sexual que são cometidos por pessoas muito próximas, né? Pessoas de confiança da vítima, inclusive. E existe um tipo de estupro que é pouco falado, que é o estupro conjugal, que essa mulher é vítima do próprio marido. Mas aí fica aquela dúvida, como que eu vou ser estuprada pelo meu próprio marido? Sendo que a sociedade já entende que ter relação sexual com o marido é como uma obrigação da mulher. Antes de começar o programa, a gente estava até falando sobre os posts, né, que o Gabs a gente realiza, e um deles, alguns meses atrás, foi justamente sobre isso. As mulheres, elas não reconhecem essa violência, né, do próprio parceiro. Eu sou professora de enfermagem e saúde da mulher e eu realizo as consultas ginecológicas, né, e eu coloquei no meu roteiro justamente para questionar, né? Tem parceiro fixo? Tenho, né? Mantém vida sexual? E ela é consentida, né? Porque relação sexual ela tem que ser consentida. Não é porque é o seu marido. Então, acontece, tá? Teve até uma que falou assim, eu falei, a senhora pode sim recusar, né? Porque é o seu corpo. Então, realmente, isso acontece. E como as mulheres se sentem quando, de repente, elas se dão conta, elas entendem que elas estão sofrendo uma violência sexual do próprio marido? Olha, eu acredito que seja muito difícil, né? Porque aquela pessoa que ela está vinculada, né? Ela tem um casamento, tem filhos, uma família.
eu acredito que realmente ela vai precisar de ajuda para poder resolver isso internamente e até socialmente, porque é complicado. Precisa de uma aceitação. É cultural também, né? Eu sou casada, eu tenho que ter relações sexuais, né? E a gente escuta também a mulher quando ela entra nesse período do climatério, menopausa, diminui o desejo sexual, mas tenho. Então, realmente, eu falei, isso é violência sexual, porque uma coisa que está sendo bem bacana nas nossas orientações também, que não precisa ter o ato consumado. Né? Então, as mulheres acreditam assim, teve uma que a gente atendeu, que estava recebendo fotos de uma pessoa que fazia parte de um grupo de trabalho, né, que exibia genitália, mulheres nuas. Aí eu falei, isso é violência? Não, mas ele não me abordou pessoalmente, não me tocou, mas isso é caracterizado violência. Então, a gente precisa esclarecer que, para ser caracterizado violência sexual específico, não precisa ter o ato consumado apenas, uma masturbação, um toque no corpo. Ela acontece também de forma não consentida. Eu não quero receber essas imagens, eu não quero mostrar o meu corpo, ser obrigada a mostrar alguma parte do corpo, já é caracterizado também. Então, está sendo bem bacana que durante as consultas a gente também consegue realizar essas orientações, né? Para a gente interromper algum ciclo ou até prevenir que ele aconteça. Como que a gente consegue entender qual que é esse limite? Porque muitas vezes um bate-papo que está se tornando inadequado, está me deixando desconfortável, isso também é um tipo de violência? Nós temos que pegar a conduta que aconteceu e jogar ela no Código Penal, para ver se a gente consegue uma figura típica ali naquele caso. Como a professora Ana Cláudia falou, a cultura evoluiu muito. Antigamente a gente via o estupro e o estupro, o antigo atentado violento ao pudor, que hoje nós não temos mais, só como o contato físico. Mas hoje isso pode acontecer de maneira virtual também. Então a gente tem que ficar atento a isso. Com relação aos crimes sexuais, a gente tem que ter sempre em mente que a mulher tem que consentir e nunca o ato pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça, que daí a gente está diante de um estupro. E quando a vítima é menor de 14 anos, o mesmo que ela tenha dado o consentimento, esse consentimento não é válido. Então a gente percebe que o GAVES encaminha muito para a gente também o caso daquela adolescente de 13, 12 anos que acabou se tornando gestante do namorado e o relacionamento foi consentido. Só que o legislador entende que quando uma adolescente consente com 13, antes dos 14 anos, esse consentimento não é válido, porque ela não tem discernimento para avaliar aquela situação. Então, é um caso muito delicado. E, às vezes, a própria família daquela adolescente vê isso com naturalidade, dizendo assim, não, mas era o namorado dela, ela teve relação, foi de maneira consentida. Mas, em termos legais, a gente está diante de um estupro de vulnerável. Pelo próprio namorado aí. Pelo próprio namorado, sim. E outra coisa, pegando um gancho da conversa da professora Ana Cláudia, às vezes a gente acha assim, o estupro acontece em becos escuros, durante a noite. A nossa realidade não é essa. As nossas crianças, as nossas mulheres, elas estão sendo violentadas dentro dos lares. Então, assim, quando a gente chega em casa, a gente pensa no quê? Aconchego, proteção, segurança. E as nossas mulheres e as nossas crianças, elas estão sendo atingidas nesse ambiente doméstico. Então, 80% dos agressores são padrasto, pais, avós, alguém muito próximo da vítima, alguém que a família como um todo, nos casos de violência sexual, confia naquela pessoa. Então, por isso que é importante a conversa, para conscientização, para a gente ver que tem certas coisas que, embora aparentam, têm uma feição de normalidade, não são normais. E a gente tem que acender uma luzinha ali e ficar esperta com essas situações. Programa Conexão Popular sobre Violência Feminina está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do canal. E agora o programa acontece todas as quartas-feiras, ao vivo, a partir das 5 horas da tarde. A seguir tem TBT de Carnaval. Vamos conhecer as histórias da Avenida de Mocidade Alegre, da Vila das Graças. Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Lembrando que você pode participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté, por isso a sua participação ela é fundamental. Entre em contato conosco. Vamos aqui para o nosso telão acompanhar os principais canais para você participar aqui do nosso Mix. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão, elogio. Através do nosso canal do youtube.com/tvc Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, também pode conferir as nossas playlists dos principais programas da casa e ainda assistir ao vivo a nossa transmissão. A mesma coisa você pode fazer acessando facebook.com/Câmara Taubaté, deixa lá o seu curtir. Se você quiser mandar texto, áudio ou vídeo, o canal ideal é o nosso WhatsApp. O DDD é o número 12 e o número 3625-9525. Sua participação é sempre muito bem-vinda. E também temos 2 perfis em redes sociais, junto com a Câmara de Taubaté. No @Câmara Taubaté você se conecta através do Instagram e também do TikTok. Então você conferiu aqui no nosso telão os principais destaques e canais para você se conectar aqui com a nossa programação. E esse bloco aqui é dedicado ao Carnaval. A gente começa com um short do Desbravando. Fomos até a Imperatriz do Morro conhecer a história da escola de samba com a Monique Reis. É o que a gente acompanha na sequência. E a gente não poderia deixar de passar no Alto de São Pedro sem conferir os bastidores do samba. E a gente veio até aqui, o barracão da Imperatriz do Morro, para conhecer os bastidores e ver como os artistas estão se preparando e os detalhes desta grande festa popular. Vem com a gente! Faltam poucas horas para o desfile, Monique. Como é que está a expectativa para entrar na avenida este ano? Poucas horas e muito trabalho. Eu acho que a gente está fazendo o Carnaval da Retomada, né? As pessoas estão precisando, é a grande válvula de escape do brasileiro. É aquele momento assim que são 4 dias que o pedreiro é rei, que a costureira é rainha e que o povo tem assim, o momento de extravasar sua alegria para aguentar os outros 361 dias. A escola é muito nova, tem 5 anos. Muito difícil porque a gente não tinha direito à verba, nós não tínhamos barracão, nós não tínhamos quadra. Fomos para a avenida com o carro assim, mas fizemos o desfile, entregamos. E aí esse tempo todo a gente está se reestruturando. Eu, como mãe de santo, me comprometi com a comunidade de essa escola ser um quilombo, resgatar essa cultura afro. E eu sou travesti, sou uma mulher trans. Então, assim, o meu secretário é um homem gay, não é? Minha tesoureira é uma mulher trans. Eu tenho lésbicas na bateria, enfim. Então, eu coloquei que aqui vai ser o polo de resistência. Hoje a gente tem a nossa bateria da comunidade, a gente emprega muita gente, aquece o comércio local e agora temos uma quadra que ganhamos faz meses. Dia 20 de dezembro foi nos concedido esse espaço, que foi uma grande conquista depois de 5 anos de luta e que a gente conseguiu, com o espaço, se estruturar para ter, né, fazer carros maiores, mais ensaios de bateria e por aí vai. Uma melhor estrutura que ainda não é o adequado, mas para quem não tinha nada já está ótimo. Samba é do povo preto, samba é do tambor sagrado. Vamos aprender a respeitar o samba e a cultura popular. O Kevin Souza, que está aqui do meu lado, está desde o início da fundação da Imperatriz do Morro. Ele é secretário da escola, chefe de barracão e tem muitas funções. É uma experiência prazerosa, mas bem corrido. É um trabalho de um ano inteiro. A gente faz tudo resumidamente em uma semana, né, devido ao tempo que é dado pra gente, porque a gente tem outros trabalhos, ou a vida comum, correria do dia a dia. E tudo acontece numa única noite, num único momento de desfile. Isso gera o quê? Pressão, nervosismo, ansiedade, muito suor. Noite sem dormir. Noite sem dormir. Mas quando a escola sai é um prazer, a gente vê que deu tudo certo. Então são os melhores 40 minutos que a gente passa da nossa vida por um trabalho que tem que ter muito amor para esse trabalho, porque não é fácil.
A gente começa pela parte das fantasias, que dura o ano inteiro. Depois vai para a parte manual, que seria os adereços, a pedraria, acabamento, sapato, itens menores que vão no carro alegórico, decoração, etc. E por último ficam os carros, que daí faz toda a parte de decoração, desde a parte de forro até a parte de estrutura e finalização com iluminação. E na noite do desfile, quantas pessoas desfilam na avenida? Você tem uma noção? Aí varia de desfile para desfile, vai ser umas 200 pessoas esse ano. Esse ano a escola está bem tecnológica, a gente vai trazer algumas novidades que vão meio que chocar na avenida, então você vai esperar muito brilho, muita luz, muito movimento, fantasias grandes e principalmente a comissão de frente, que está incrível, para cada vez trazer mais tecnologia e ser mais assim inclusivo no calendário da cidade. Essa escola chama-se Imperatriz, em homenagem à Imperatriz Leopoldinense, né? Que eu sou cantada fã. Tanto que o nosso logotipo, ele é idêntico da Imperatriz Leopoldinense e ao invés de Leopoldinense, ele é do Morro. Porque a gente fundou a escola lá no bairro da Cidade Jardim, São Gonçalo, que era o Morro. Antes da gente, quem estava aqui, essa sede, pertencia ao Império e Boêmios do Morro. E a escola era conhecida como Morro. Não acredito em coincidência, nós fundamos a Imperatriz do Morro. Então o Morro continua sendo Morro. As histórias do Alto de São Pedro no programa Desbravando Taubaté estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conhecer essas histórias e também da nossa primeira temporada. E em 2025 tem temporada inédita em breve aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente segue porque hoje é quinta-feira e tradicionalmente é dia do nosso quadro TBT. E durante o mês de fevereiro nós estamos conhecendo as histórias das agremiações, das escolas de samba aqui do nosso município. Chegou a vez da gente encerrar essa série especial, conhecendo mais sobre a Mocidade Alegre da Vila das Graças. Vamos ver? Solta o TBT! A Império Central da Mocidade Alegre da Vila das Graças foi fundada em 9 de março de 1974, na Praça Coronel Vitoriano. Em 1978, a agremiação chegou à sede atual, que fica na Rua Padre Francisco, na Vila das Graças. Seu primeiro presidente foi João Evangelista de Souza e desde 2012 o cargo é ocupado por Áurea Martins Totti. A escola tem um longo histórico de apresentações no Carnaval taubateano. Em 1975, conquistou o 3º lugar, feito que se repetiu em 1977. Em 1978, pela primeira vez, a escola ficou perto de um título, conquistando o vice-campeonato. Na década de 1980, veio a consagração. A escola foi campeã em 1980, repetindo em 1981 e garantindo mais um título, o tricampeonato, em 1983. Em 1984, a agremiação também participou do desfiles e conquistou o 4º lugar. Na história da Mocidade Alegre da Vila das Graças, há um hiato, uma série de anos sem registros da escola. De 1985 a 2011, a escola não participou dos desfiles oficiais. Em 2002 e 2003, porém, a redenção, a escola foi campeã em 2 oportunidades, pelo Carnaval taubateano. E em 2006, com o enredo Bandeiras e Brasões, contando nossas origens, Brasil e Portugal construindo histórias 1000, a escola sagrou-se campeã do grupo especial. Em 2009, a Mocidade Alegre da Vila das Graças conquistou o 3º lugar na Avenida do Povo. Em 2010, mais um título para a escola da Vila das Graças, campeã do Carnaval taubateano. Em 2011 não foi diferente. Com o samba enredo O Sítio do Pica-Pau Amarelo na Terra dos Deuses, a escola conquistou mais uma vez o campeonato taubateano. Em 2012 veio mais um vice-campeonato. Desta vez o samba enredo contou a lenda da Sapucaia Uroca. Em 2013 e 2014, a escola se manteve no grupo especial e conquistou nas 2 ocasiões o 3º lugar.
Em 2016, a escola de samba trouxe para a avenida o samba enredo Taubaté. Sua bandeira e seu brasão contam as suas origens, de aldeia indígena a polo de desenvolvimento nacional. A letra do samba, composição de Edson Jarbas, garantiu à agremiação o vice-campeonato de 2016. Em 2017, a escola continuou no grupo especial com o samba enredo Os Arautos Anunciam A Mocidade Chegou. Em 2018, participando dos desfiles na Avenida do Povo, a escola sagrou-se vice-campeã. E no último ano antes da pandemia, com os desfiles oficiais, a escola Mocidade Alegre da Vila das Graças foi campeã novamente do Carnaval Taubateano. E assim, conhecemos a história de uma das agremiações mais importantes e vitoriosas do Carnaval Taubateano. E assim encerramos a nossa série no nosso TBT de fevereiro com as escolas de samba aqui da nossa cidade. Fizemos um passeio aí pelas mais importantes, as principais e aquelas que nós conhecemos as histórias e pudemos representar aqui no nosso programa. E o quadro TBT volta a partir de março aqui no Mix da TV. Semana que vem tem sessão ordinária no horário, então nós não teremos o nosso quadro, que volta no próximo dia 13 com um especial sobre mulheres taubateanas. E a seguir, carnaval é feriado ou é ponto facultativo? Esclareça as suas dúvidas no Mix da TV, que volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. E agora é hora da gente ficar muito bem informado com as principais notícias e informações do Brasil e do mundo. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão atualizar com as informações. Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Falta pouco para começar o Carnaval, uma das festividades mais aguardadas ao longo do ano, mas com isso muitos foliões ficam na dúvida se a data é um feriado ou é um ponto facultativo. Então, para começo de conversa, é preciso destacar que este ano ocorrerá entre os dias 1º e 5 de março. Mas a data não é considerada um feriado nacional, então qualquer folga depende de leis locais de cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, é feriado. A terça-feira de Carnaval, que este ano cai em 4 de março, é feriado em todo o estado do Rio de Janeiro em razão de uma lei estadual. Por isso, o empregado tem direito a esta folga. Por tradição, não se costuma trabalhar na segunda-feira de Carnaval, mas não há previsão em lei sobre isso. E quarta-feira de cinzas, é feriado? Não. A quarta-feira, dia 5 de março este ano, não é feriado. Mesmo assim, tradicionalmente, as atividades são retomadas somente após o meio-dia. Já em outros estados, a terça-feira de Carnaval pode não ser feriado. Portanto, vale checar se o sindicato da sua atividade profissional tem algum acordo ou convenção coletiva que esteja prevista a folga. As informações que você acompanha aqui no nosso portal, no nosso telão, melhor dizendo, são do portal O Globo. E aqui em Taubaté, os 3 dias de Carnaval, que são os dias de 3 a 5 de março, são considerados ponto facultativo. E agora vamos com a nossa última notícia aqui nesta quinta-feira. Sesc Taubaté tem programação de Carnaval especial. O Sesc preparou uma programação diversificada para todas as idades, garantindo 4 dias de muita folia e diversão. Do dia 1º até o dia 4 de março, o especial Carnavários, tantos outros carnavais, traz shows, oficinas que celebram o ritmo contagiante dos carnavais do Brasil. Os espaços da unidade ganham uma ambientação especial, com oficinas de criatividade que convidam o público a confeccionar adereços, tiaras e cabeças de papel. A programação é repleta de atrações, incluindo cortejos musicais carnavalescos, recreação e ainda hidroanimação. Na piscina, maratonas de ritmos brasileiros e espetáculos musicais. Entre os destaques estão os shows Aquele Abraço com a fanfarra Filhos de Gil, festas brasileiras com a banda Baile dos Fios, a bateria show da Escola de Samba Vai Vai e Baila Brasileira com Aná. A folia tem início na noite de sexta,
Dia 28, amanhã, com o show de aquecimento Fala Pra Mãe, com os Cried. O grupo traz versões carnavalescas de grandes sucessos do icônico Titãs, uma das bandas de rock mais emblemáticas do Brasil. Outro destaque é a oficina de adereços para brilhar, Imagine, Crie e Caia na Folia. Flores, miçangas, fios coloridos, tules, pompons, penas, tantos outros elementos, além de diferentes bases de máscaras e tiaras para que os participantes possam criar e customizar seus adereços e brilhar muito no carnaval. A oficina acontece nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, é de sábado a terça, a partir das 10h30 da manhã. As informações aqui no nosso telão são do Sesc Taubaté. E com essas informações, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. E agora temos o nosso último short, que são os melhores recortes aqui da nossa programação. O Espaço Comunitário da Vez e Voz para ONGs, entidades e associações aqui do nosso município. E nós recortamos um trecho do programa sobre a creche Amiguinho Feliz. E a gente vai conhecer agora como é o dia a dia da organização e atividades no espaço. Vamos ver? Solta o play. No caso, você falou que são 20 crianças. São quantos voluntários e quantos funcionários? Para fazer exatamente o quê no dia a dia delas? Funcionário. Temos a cozinheira, a faxineira, 3 professoras e a Beth de coordenadora. Elas que cuidam diretamente das crianças e da creche. Nós, voluntárias, somos só mesmo assim, atender a porta, fazer a parte da administrativa, ajudamos na manutenção do brechó, que é limpeza, arrumação. Quando tem, a gente faz umas 2 vezes, 3 vezes ao ano, a gente faz tudo a R$2. Então a gente tem que fazer toda aquela montagem, aquilo tudo. Então todas nós voluntárias é que fazemos. E só mesmo com as crianças, é só nessa parte de estarmos lá e buscar. Toca a campainha, o pai que vai buscar. Então a gente vai até lá, pega a criança, traz para o pai. Mas a gente não lida com as crianças, entendeu? Só mesmo os profissionais. As crianças chegam lá com meses, né? De 6 meses até 3 anos incompletos. E elas passam o dia inteiro lá? Passam o dia todo. Elas chegam de manhã, 4h30, elas vão embora. Como que é o dia delas? Elas chegam de manhã, elas tomam um café, um cafezinho, que é um lanche, né? Depois elas brincam, depois os que fazem atividades vão para a sala, fazem atividades. Aí depois, 10 horas, eles descem para almoçar, almoçam, dormem, que todo mundo tem um bercinho individual. Aí eles dormem, normalmente até meio-dia, por aí. Quando acordam, brincam de novo. Aí tem o lanche da tarde, que é na mamadeira. Assim que eles acordam, eles tomam mamadeira e biscoitinho, alguma coisa, né, para enrolar. Aí quando é 3h30, 15 para as 4, eles descem para jantar. Então eles já saem, aí tomam um banho antes da janta, de banho tomado eles vão jantar. Então já saem de lá jantados. Isso mais ou menos que horas? 4h30 que eles saem, eles lancham, 4 horas eles já estão jantados. Aí até para esperar os pais chegarem. Sim. É porque eu ia perguntar isso, que já teve essa discussão aqui na casa. Que muitas mães trabalham no comércio, enfim, só conseguem sair do trabalho às 6 horas da tarde. As mães conseguem buscar o filho mais tarde, se precisar? Como elas fazem? Não. O horário nosso é 4h30, 15 para as 5 no máximo, que normalmente a creche fecha às 5, então até mais 15 para as 5 a gente espera. Mas aí é aquela coisa, é o avô que pega, é uma madrinha, é uma tia, o pai, tem sempre alguém. Dá certo. Tem que ter uma rede de apoio, né? Tem que ter. Sempre tem que ter. Quando tem festa, como você disse, teve o Dia das Crianças, como que é para elas? Tem bastante evento ao longo do ano ou é só mais Dia das Crianças, Natal? Não, eventos tem Natal, né? Aí não, a gente fez a festa do Halloween, fez a festa do pijama, faz carnaval, da Páscoa, vem sempre alguém se veste de coelho, vai lá, entrega ovos, porque nós mesmos da creche sempre tem um empresário que doa ovo de Páscoa. Todo ano sempre tem alguém. Nem sai da nossa despesa. Esses ovos sempre são doados. Então a gente faz o evento com o ganho dos ovos que a gente tem do empresário. Mas sempre tem várias coisas. Agora mesmo ontem foi a festa do pijama. Teve Halloween outro dia. Então a gente vai sempre tendo alguma coisa. Então é daquelas creches que é animado o dia inteiro, né? Porque muitos pais têm essa preocupação, né? Que algumas creches que não têm tanto cuidado com as crianças
tenham cuidado, mas deixam elas lá quietinhas. E é isso. Estamos vigiando para não acontecer nada de ruim, o que já é bom. Mas quando tem esse cuidado a mais, chama mais atenção ainda. Eles têm bastante atividade. E lá tem um espaço bom, aquele quintal, né? Que eles brincam, correm. Tem os maiores, tem um outro quintal atrás ainda que eles têm para eles ficarem brincando, que aí eles já brincam com outro tipo de coisa. Tem a sala, não sei se você teve a oportunidade de conhecer a sala dos bebês, que é toda forrada, eles ficam andando ali o dia todo. E chegam, que nem chegou agora no início do ano, fevereiro, mal conseguem, nem sentam, né? Cabeça molinha, agora já sai tudo já andando. Aí você vê o crescimento, é muito rápido, né? E é muito gratificante da gente ver, né? Porque a gente vê toda aquela doação e vale a pena, né? Que valeu a pena o que a gente fez, né? Então eu acho muito gratificante aquele trabalho de lá. Sim, com certeza. O programa completo, né, da creche Amiguinho Feliz está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do Espaço Comunitário. E quinzenalmente aqui na nossa programação tem edição inédita do programa. E hoje, quinta-feira, dia 27, no nosso canal do YouTube, depois da nossa programação, tem episódio inédito do programa Fora da Caixa. Nós conhecemos as histórias de um casal de mestre-sala e porta-bandeiras aqui de Taubaté, é o André Luiz e também a Jo Nunes. Então fique ligado na nossa programação no YouTube e aqui na TV. O Mix da TV de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã. E o destaque é a nossa agenda cultural, você vai conhecer os shows e também as mostras que podem agitar aí o seu final de semana de carnaval. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Se estiver acompanhando a nossa reprise noturno, continue aqui na nossa emissora. Até amanhã, aqui na TV Câmara Taubaté.